impressionado como está passando rápido, quanta coisa boa, quanta informação que a gente está conseguindo trazer nessa tarde, né? E aí até pensando um pouco, né, sobre tudo que a gente já viu, né, eu fiquei pensando, mas e sobre plataforma de e-commerce do futuro, né? O que a gente pode esperar de inovações, especialmente porque vem uma nova geração aí, né? E como é que a gente vai lidar? Como é que as plataformas de e-commerce vão lidar com com a nova geração que vem chegando, né? Como é que fica, né, o comércio por voz, né? Como fica a captura de dados por imagem, as interações por vídeo, a evolução dos bots, né? Eu acho que tem muito assunto aí para a gente desdobrar nesses próximos minutos. E para falar agora com a gente, ele que é graduado em marketing, com especialização em gestão de projetos, trabalha com comunicação há mais de 20 anos e com e-commerce desde 2006. Ele redigiu o projeto que originou o Dia do Profissional Digital, aprovado no plenário da Câmara Municipal de São Paulo em 2014, e colaborou com o lançamento do Guia de E-Commerce Abrad Sebrae São Paulo, escrevendo o capítulo de plataformas. Para falar, então, sobre a plataforma de e-commerce do futuro, eu quero receber aqui meu amigo Gustavo Chap. Bem-vindo. Boa tarde, Samuel. Obrigado pela apresentação. Queria agradecer ao E-Commerce Brasil pelo convite, parabenizar você e a Vivi, a toda a equipe do E-Commerce Brasil pelo evento, que eu estou acompanhando, estão conduzindo tão bem o evento, organizaram e estão conduzindo tão bem, e a todos que estão nos assistindo aqui. Espero que estejam todos bem, com saúde, e os que podem em casa. Legal, Chapo. Tá contigo aí, tá? Beleza. Quando a gente conversou sobre falar sobre plataforma do futuro, achei até o tema um pouco prepotente, né? Falar de futuro no momento que a gente está de uma transformação tão rápida é algo desafiador. Então, o que eu trouxe aqui é uma leitura de tendências para a gente conseguir entender da onde começou tudo isso, onde estamos e tentar prever um pouco desse futuro. Não é adivinhação, como eu disse, é uma leitura de tendências, né? Existem uma série de tendências, o Samuel já adiantou algumas, de comandos de voz, de interação por vídeo, de identificação por imagem, que com certeza vão ser aceleradas, principalmente por essa troca geracional que a gente está presenciando. Eu não podia ignorar o fato do coronavírus, né? Então, tem áreas que vão ser mais afetadas, áreas que vão ser menos afetadas, mas quem trabalha no nosso mercado está notando um aumento gradual, um aumento enorme de demanda, e que é um legado que vai ficar para o pós-pandemia, né? A gente tende a viver uma economia low touch, né? Acho que dificilmente as pessoas vão se acumular, pelo menos no curto prazo, em centros de compra, e isso vai possibilitar várias oportunidades para o e-commerce. Transforma isso um pouco mais desafiador, o tema que a gente vai falar, porque o futuro foi transformado no presente, né? Acho que todos que estão, os especialistas que estão falando nesse evento, estão batendo na mesma tecla, né? Que as empresas que não tinham estratégia digital estão correndo para ter estratégias digitais, e as empresas que já tinham estão fortalecendo essas estratégias e priorizando. Isso é uma mudança conceitual, a priorização dentro dessas grandes companhias, ou até por motivo de sobrevivência das pequenas companhias, fazem com que os funcionários se engajem, que as aprovações sejam mais rápidas e que os olhos fiquem mais abertos para a transformação digital, mesmo em companhias mais tradicionais. Isso muda o jogo. O momento que a gente está, o e-commerce no Brasil é muito recente, recentemente teve uma edição do Fórum que comemorou 20 anos, mas do Booknet, que foi o primeiro e-commerce até hoje, a gente está na aceleração da transformação digital, na mudança de hábito de gerações antigas e no aumento do protagonismo dessas gerações digitais, porque ela deixa de ser só uma geração nativa digital para ser uma geração consumidora. A gente já tem 1/4 da população que faz parte da geração Z, e virão gerações subsequentes que já nascem digitais, e que comprar online é algo que é natural, não existe mais essa educação. Lembrando que a penetração do varejo online ainda é muito pequena perante o todo do varejo, apesar do crescimento em 2 dígitos do e-commerce até em momentos de crise, mas também existe um aumento da influência do digital, inclusive nas compras físicas. Então, eu trouxe aqui, só do ponto de vista de exercício, né?
A gente tem ferramentas hoje que são recentes, quando a gente olha, acha não tão recente, 16 anos é uma eternidade no tempo de hoje, mas que fazem parte do nosso cotidiano, que influenciam a vida de bilhões de pessoas diariamente, mas que também tem um grande desafio de inovação. Hoje a gente faz a transmissão aqui pelo Zoom, e o Zoom é a ferramenta mais recente ainda que todas essas, e essas ferramentas como o WhatsApp, como o Google Meet, por exemplo, estão se movimentando para confrontar com o Zoom, porque o Zoom teve um adiantamento de tendência. E aí isso torna o nosso tema aqui muito importante, além do trivial, que é adiantar tendências deixa de ser, e inovar deixa de ser uma questão, uma opção para passar a ser uma questão de sobrevivência. A mudança, como eu já tinha dito anteriormente, é conceitual. Então, em 2010, o Mark Zuckerberg diz que a era da privacidade acabou. Então, a gente estava vivendo, naquele momento, a era dos likes. Na cabeça dele, todo mundo ia compartilhar todos os eventos e abrir mão dessa privacidade para conseguir ter um bem-estar social, das pessoas curtirem as coisas. Hoje, os likes deixaram de ser até exibidos e não são uma métrica tão relevante nos robôs dessas ferramentas de rede social. E agora, depois de escândalos de Cambridge Analytica, etc., ele está sentado no Congresso discutindo a privacidade, a gente está aqui discutindo Lei Geral de Proteção de Dados, porque existe uma demanda da população por mais privacidade, por proteção de dados e por conversas privadas, e isso também está mudando a maneira como a gente se relaciona e a maneira como se relacionam consumidores de marca. Isso é um dos pilares de mudança da plataforma de e-commerce do futuro. Só para trazer uns números, a geração Z, mais a geração millennial mais recente, né, quem é mais recente dentro da geração millennial, possuem indivíduos na casa dos bilhões de pessoas, 1/4 da população brasileira já é geração Z, que nasceram nativas digitais. Então, ao contrário dos milênios, que testemunharam a introdução, a ascensão de mídias sociais, tablets, smartphones e a mobilidade, então aprendeu a usar essas ferramentas e a transformar elas ferramentas do seu cotidiano, a geração Z nasceu digital e vai impulsionar as vendas online. Para a geração Z, comprar online é natural. Um número que, para mim que tenho filho, é alarmante, mas que eu vivo dentro da minha casa, com a minha filha de 2 anos e pouco, e com o meu filho de 8, é que uma criança de 0 a 3 anos, 40% das crianças de 0 a 3 anos já pediu um smartphone de presente para os pais. A gente olha e acha isso um absurdo, mas, por outro lado, isso é a gente testemunhar a mudança de comportamento. Ela quer um aparelho, ela pede um aparelho porque ela entende que aquilo é importante, aquilo é fundamental no funcionamento do cotidiano e para ela conseguir se informar, conseguir se entreter, conseguir se comunicar e, num futuro, logo em breve, comprar. Ela vai precisar de um smartphone. Voltando, inove ou morra. Quem não inovar, aqui tem 3 exemplos, a gente podia colocar uma centena de exemplos de empresas que eram líderes absolutas dentro dos seus mercados, demoraram para inovar, demoraram para entender essa mudança do consumidor e ou perderam muito protagonismo ou acabaram. Hoje, essa frase já é uma verdade. Ninguém tem uma marca tão forte que consegue condicionar o canal que o consumidor vai comprar, seja por opção do consumidor, seja por uma situação como a gente está vivendo atualmente, que não existe essa opção de comprar fisicamente uma série de produtos ou aderir a alguns serviços, né? A gente vê agora a crise das academias, a crise do varejo físico e uma corrida para transformar, o Carlos falou um pouquinho, né, de transformar a força de trabalho das lojas físicas em revendedores digitais, de usar o relacionamento do vendedor para conseguir trazer novos clientes. O que isso traz de aprendizado para a gente? Todas essas coisas já eram possíveis. As empresas não priorizaram essas estratégias e agora estão correndo atrás. Então, é importante sempre a gente ler essas tendências para conseguir antecipar o futuro e conseguir se manter competitivo. O desafio do e-commerce do futuro é trazer valor, conveniência, segurança e os 3 P's do novo varejo: personalização, proximidade e privacidade. Personalização, para que o consumidor não seja tratado como um qualquer e seja atendido nas demandas, nas necessidades e no tempo que ele quer. Proximidade, para que haja um entendimento e fuja-se um pouco do desafio do alto custo de aquisição do cliente, do alto valor empregado em publicidade e que potencialize as relações pessoais e a sua força
para conseguir fazer vendas, e privacidade para que se estabeleça, além do ambiente seguro, uma relação de confiança. As relações de confiança firmadas sob propósitos sólidos são as que vão prosperar. As empresas que são firmadas sob propósitos sólidos, que têm valores definidos e que estejam em linha com o que busca o novo consumidor, as que vão prosperar. E isso se repete tanto para os nossos negócios quanto para as plataformas de e-commerce e os canais que elas vão atender. Todo mundo que vende um produto ou serviço terá que ter um canal de venda online. Isso ficou evidente agora, mas era uma obviedade que alguns estavam adiando. Esse aumento de demanda é por necessidade, mas poderia ser por estratégia. Então, da mesma forma que houve um aumento de demanda de ter um canal online por necessidade, as empresas que tiveram essa iniciativa por estratégia estão performando melhor, vai acontecer quem conseguir enxergar a plataforma de e-commerce do futuro antes como estratégia e não como necessidade. Vamos falar um pouquinho sobre a plataforma de e-commerce do futuro. Eu separei alguns temas. Multi-interface. Então, se começou o computador usando DOS e eu precisava ter um teclado para conseguir acessar, fazer comandos e interagir, depois passou para o Windows, então os ícones, eu precisava de um mouse. Depois do mouse vieram as telas touch, então eu precisava do dedo. A gente estava começando a viver uma era de multi-interface. Então, são os smartwatches, são os comandos por voz que o Samuel falou. Em algum momento, eu não vou precisar ter uma tela para fazer compra. Hoje é uma exceção, mas vai passar a ser regra. Por que eu teria que ter uma tela de celular ou de computador para fazer uma compra ou uma interação comercial? Eu posso fazer isso usando uma outra plataforma e vão surgir várias novas interfaces. É bom que essas plataformas estejam adaptadas a essas novas interfaces. O futuro é por voz. Voz é mais inclusivo, voz é socialmente aceito e voz é mais conveniente. A gente vê evolução e aí a gente vai ler tendências de caras enormes, como a Amazon com a Alexa, o Google com o Google Assistente, a Apple com a Siri, e o investimento que eles estão fazendo para fazer uma compreensão melhor desses comandos de voz para conseguir fazer uma interação muito melhor. Imagina, é muito mais inclusivo, porque não precisa ter ninguém alfabetizado para falar. Alguém que tem dificuldade em mexer em telas consegue fazer um comando de voz. Alguém que tem dificuldade de enxergar letras e coisas pequenas consegue fazer uma interação por voz. A gente vê agora, por exemplo, a Bia do Bradesco, as ferramentas estão evoluindo muito. É socialmente aceito, porque eu consigo fazer uma interação por voz a qualquer momento, então eu não interrompo uma conversa para colocar uma tela na minha cara ou fazer uma pesquisa, e é muito mais conveniente, acho que todos concordam. Além disso, a gente trouxe um pouco das redes sociais, mas vou trazer também um pouquinho dos comandos de voz. O brasileiro é muito engajado. Já tem 1/3 da população, isso é um dado do Google, 1/3 da população já usa comando de voz para alguma coisa. Então, é necessário que se aproveite. Se a sua plataforma não está preparada para o comando de voz, logo em breve ela vai estar. A gente tem iniciativas nesse sentido aqui na JET, de criar um ambiente de compra por comando de voz. Ainda é uma coisa que está no início, mas com certeza vai ganhar protagonismo no futuro. Outra coisa é a parte de identificação de biometria facial. Ninguém discorda que os telefones ganharam o protagonismo nas compras online. É muito mais fácil você comprar pelo telefone porque você está mais tempo no telefone, então está todo mundo correndo atrás de uma experiência. Uma das experiências ruins atualmente no celular é fazer o cadastro para fazer a compra ou confirmação de dados. Mas eu já desbloqueei o meu celular com a face, eu já entro no Internet Banking com a face. Por que eu não posso comprar usando identificação de biometria facial e confirmação de dados, que é muito mais seguro do que qualquer tipo de digitação que alguém pode fazer no meu lugar? Um outro ponto é realidade virtual. Há uma necessidade de trazer a experiência da loja física para as lojas online. Na experiência da loja física, há uma experiência tátil, uma experiência de entender a dimensão do produto, de entender a textura do produto. Isso vai evoluir com realidade virtual. Ainda, como os comandos de voz estão começando, ainda não é uma coisa muito relevante para as compras online, as iniciativas ainda são tidas como iniciativas inovadoras, mas eu acredito que esse é um ponto que vai evoluir muito
da mesma forma que está evoluindo o comércio via mensageria, onde você traz a proximidade do vendedor e a temperatura daquela relação interpessoal para fazer uma compra, tirando a frieza do online, mas mantendo essa conveniência, a realidade virtual vai ser o futuro da demonstração de produtos à distância. Outra coisa é social. Então, há um entendimento cada vez maior que precisa se aproximar pessoas e usar o poder das redes sociais e comunicadores para poder fazer vendas online, trazendo um ambiente que traga os 3 P's de proximidade, personalização e privacidade. Esse mapa ele traz um pouco da penetração dos comunicadores no mundo, né? Então a gente vê que o Brasil é o país do WhatsApp, assim como a Índia. Existe menos penetração nos Estados Unidos, eles usam o WhatsApp lá mais como um SMS de luxo, e na China o WeChat, por motivos óbvios, né? A gente olha, o WeChat é um super app, o Facebook vai tentar transformar os comunicadores dele, Instagram Direct, Facebook Messenger e WhatsApp em algum momento num super app, mas tem características diferentes, né? Lá os plásticos de cartão tem menos penetração, não tem parcelamento, é um hábito muito mais fácil você padronizar a sociedade chinesa do que outras sociedades. Os pagamentos vão evoluir, não existe muito sentido mais em você digitar os números do seu cartão. Quando você tem isso no seu celular, você já consegue preencher ou pagar via Google Pay ou Apple Pay, mas acredito que essa evolução vai ser maior, né? Agora está autorizado o Pix, que é uma transferência, uma experiência e aberta e integrada. Para terminar, resumindo, multi-interface, voice, biometria facial, realidade virtual, social, evolução dos pagamentos e uma plataforma aberta e integrada que converse com o ecossistema. Empresas de sucesso se adaptarão a essa nova norma e aprenderão a prosperar em meio a uma mudança frequente. Isso requer a necessidade de compreender os consumidores como seres humanos, entender o que os move e fornecer produtos, serviços e experiências que os consumidores não conseguem se imaginar vivendo sem. Mais importante, para finalizar, último slide, há uma grande oportunidade, mas é hora de confirmar valores e fortalecer propósitos. Tem uma campanha do E-Commerce Brasil que eu gosto muito, eles estão conseguindo transformar isso com esses eventos online e atingir uma série de pessoas, eventos que seriam físicos transformados em online, muito mais que e-commerce. Então, tente trazer isso para dentro da sua empresa e entender quais são os seus reais propósitos e os seus reais valores e conseguir entregar isso para o seu consumidor, que com certeza você vai ter um rendimento melhor. Eu fico disponível, obrigado. E ao E-Commerce Brasil, parabéns pelo evento e obrigado a todos que nos acompanharam. Fantástico, Chape. Obrigado. Muito legal poder te ouvir nessa tarde. Eu estou bem impressionado ali. Vivi estava me mostrando. A gente está batendo quase 200 likes ali, né, Vivi? O pessoal aí gostando bastante. Pessoal, uma salva de palmas, né, pela apresentação. Acho muito legal a gente poder ter essa interação de vocês. Vai dando o termômetro para a gente de como é que estão as coisas e que a gente está no caminho certo. Tenho 2 perguntas aqui para você. Vamos lá? Vamos lá. Vitória Araújo, de São Paulo. Quais foram as demandas que mais mudaram na escolha da plataforma nos últimos anos? Eu acho que a parte do fato da plataforma ser aberta, então eu particularmente não acredito nesses ecossistemas fechados, né? A gente viu um caso agora de uma plataforma que tinha um ecossistema 100% fechado e deixou muitos lojistas na mão. Então o fato da plataforma ser aberta e transparente e ser especializada no que faz, e o fato dela ser social, né? Então conseguir conversar com diversos sistemas, principalmente esses sistemas de interação via comunicadores, né? É o que a gente tem como grande demanda e é algo que a gente entende que está entregando valor para esse cliente. Tem clientes vendendo 30% a mais, 20% a mais por uso dessas ferramentas que estão integradas na nossa plataforma. Fantástico. As perguntas vão crescendo à medida que você vai respondendo, tá? Legal, o pessoal tá interagindo aqui com a gente. Você acredita que as plataformas disponíveis no mercado hoje contemplam todas as necessidades dos e-commerces? Ou existe alguma tecnologia que esteja além da capacidade delas atenderem? Com certeza existe coisas além, porque as demandas são muito particulares por cada modelo de negócio. Mas estão sendo criados padrões, principalmente a plataforma tem que se preocupar em atender o consumidor, né? Então, a partir do momento que ela consegue atender o consumidor, ela atende o seu cliente.
E eu, de novo, a gente está aqui num hub do ecossistema, eu acredito demais nas conexões entre o ecossistema e essa parte de ser mais forte juntos, né? Então, o fortalecimento das integrações e da especialização de cada um, né? A gente é especialista em tecnologia para fazer vendas online, seja via o WhatsApp com o Zap Commerce, seja via a plataforma de e-commerce com a Jet, mas tem alguém que é especialista em carrinho abandonado, alguém que é especialista em mídia, tem um especialista em ERP, que é o seu caso, e aí a união dessas forças é que vai trazer uma boa experiência para o cliente e os controles necessários para o lojista. O conjunto, né, da solução acho que faz toda a diferença nesse sentido, né? Exatamente, é por isso que eu não acredito muito nesses sistemas fechados. Os sistemas fechados são limitantes, né? Exato. Se você não tiver aberto, principalmente ao novo, você está, obviamente, limitando o seu cliente de ter o que ele precisa e limitando que o consumidor dele tenha uma experiência melhor e mais ágil. Topa mais duas? Vamos lá, vamos lá. Legal. Como adaptar a experiência das plataformas de e-commerce para a nova geração, essa galera que está chegando e que vem aí mudando o modo de consumo? Eu costumo usar, Samuel, o exemplo dos celulares, né? Os celulares antigos, a gente comprava, ele permanecia com a mesma função do dia que você comprava até o dia que você trocava de celular. Agora, você tem um celular, a hora que há uma atualização de aplicativo, uma atualização de software, ele ganha as novas funcionalidades. Então, para a plataforma se adaptar, ela precisa estar atenta às demandas dessa nova geração e em linha. E aí é um entendimento de hábito mesmo, né? A gente tem muita mania de entender o hábito de consumo, quando o hábito de consumo é cada vez mais uma consequência dos hábitos do cotidiano desse indivíduo, né? A partir do momento que você começa a entender o hábito, se ele gosta de redes sociais, você tem que estar nas redes sociais, se ele gosta de urgência, você tem que fazer uma experiência mais fluida. A partir do momento que você consegue ter um entendimento sobre esses hábitos cotidianos, você vai conseguir transmitir isso para o ambiente de venda e aí vai conseguir estar em linha com as necessidades e as demandas que ele tem no tempo certo, né? Na velocidade que é necessária no mercado que a gente vive. Perfeito. E eu acho que isso é muito do que a gente está falando aqui no evento no dia de hoje, né? Como é que a gente precisa olhar? Que visão de futuro eu tenho que ter, né? Pensando 3, 5 anos com toda essa avalanche de mudanças e coisas que estão acontecendo. Última pergunta, então. José Ricardo Canhestro, ele questionou: blockchain seria uma tecnologia importante para essa nova plataforma do futuro? Boa pergunta, Zé Ricardo. Blockchain é um tema que eu não domino, mas eu acredito que sim, né? Porque ele traz uma velocidade de desenvolvimento que com certeza velocidade é um dos temas, né? Eu acho que você tem uma experiência grande aí, você deve ter ouvido muita demanda de cliente, e velocidade e segurança são 2 pilares importantes que eu acredito que a tecnologia de blockchain vai trazer. Fantástico, Chape. Cara, queria te agradecer demais pelo tempo, por tudo que você trouxe aqui para a gente. Tem sido uma experiência muito bacana essa tarde aqui e eu tenho certeza que a galera gostou bastante do que você trouxe em termos de inovação, em termos de conhecimento para os próximos momentos. Tá bom? Muito obrigado.